Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, nós novamente estamos juntos para este momento de aprendizado em que unimos todos os raciocínios filosóficos, religiosos e científicos no entendimento dos propósitos, do porquê estamos vivos, do porquê passamos por dificuldades. São tantos os movimentos de conhecimento, tantos os movimentos que nos cercam e que nos fazem tentar entender tudo isso. E todos nós temos sentimentos e qualidades. Todos nós escolhemos movimentos específicos. Eu quero estudar mais este movimento. Tem gente que é mais da religião, tem gente que é mais dos filosofias, tem gente que é mais da ciência, e não importa. Mesmo dentro da religião, temos tantas formas diferentes de pensar. Dentro da ciência, tantas formas diferentes de pensar, e a filosofia que caminha em seu caminho belo de tentar entender todas as existências e por que estamos aqui. Então, quantas vezes nos qualificamos em ir por um caminho, depois mudamos de caminho, e no final das contas, acabamos entendendo o quanto esses campos se unem. A ciência, a filosofia e a religião, no final das contas, têm um denominador comum. Mais do que isso, têm uma origem comum. Todos vêm do mesmo propósito: entender o nosso relacionamento com o ambiente que nos cerca. Por que estamos aqui? Como nos relacionamos uns com os outros? Como nos relacionamos com a natureza? Tentamos entender esta natureza e entender a natureza que habita dentro de nós. E este conhecimento, ele está se unindo. É muito interessante como ele parte de um mesmo, todo mundo querendo estudar a nossa essência, de onde viemos, para onde vamos, como somos e por que nos relacionamos. Os conhecimentos se separaram tanto, ganharam tantas especificidades, e hoje eles começam todos a se unir novamente, em um ponto convergente. E isso é muito interessante. Quando vamos estudar, apesar das peculiaridades das diferenças de cada forma de pensar, é muito interessante como existem pontos em comum que os unem em propósitos em comum. E isso é um motivo muito importante de nós nos unirmos. Este é o ponto de união. O grande problema é que o ser humano, por conta dos pontos divergentes, passou a valorizar demais esses pontos divergentes. É como se estivéssemos seguindo para chegar no mesmo ponto por caminhos diferentes. E cada um prefere o seu caminho, e não importa o caminho, porque todos chegaremos no mesmo lugar. Então não adianta a gente ficar brigando para descobrir qual caminho é melhor do que o outro. Isso vem de uma sociedade competitiva que está preocupada em um ser melhor que o outro. Quando estamos preocupados com todos, o importante são os pontos em comum. É o final, é o ponto final de cada caminho. E todos chegaremos no mesmo ponto. Por isso, não precisamos nos preocuparmos com como o outro está caminhando, porque o ponto dele de encontro conosco será no mesmo lugar, será no mesmo ambiente. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus, em religião, que só acreditam na ciência, pessoas que só filosofam, pessoas que só são religiosos e esquecem todo o movimento científico e filosófico, todos eles se encontrarão no mesmo ponto. E isso é o que é interessante deste momento de discussão. Por isso que conseguimos trazer todos esses conhecimentos numa base única na série Esperança. E é muito importante de nós entendermos isso. Por isso, estamos lentamente fazendo vídeos e lives que vão unificando todos esses raciocínios, para que nós acalmemos os nossos ânimos, para que nós nos sintamos parte de um conjunto e não mais divididos. Porque quando estamos divididos, nos sentimos muito solitários, nos sentimos muito sozinhos, e a insegurança e a solidão é o mal da humanidade. É o que cria em nossas mentes sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de solidão, de insegurança, de ciúmes, tudo que destrói a humanidade e que afasta umas pessoas das outras são baseadas nesses sentimentos que temos quando
não entendemos que tudo faz parte de um todo e que nós fazemos parte de um todo e que existem infinitos seres, infinitas pessoas que são nossos irmãos, que estão do nosso lado e que têm o mesmo valor do que nós. Não precisamos nos sentir sozinhos, nem quando não há ninguém ao nosso lado, pois somos cercados de seres vivos, mesmo dentro de nós. Dentro de nós temos mais células que não são nossas, de outros seres vivos. Cerca de 90% das células que estão dentro do nosso corpo não são nossas, são de outros seres e que nos constituem e nos auxiliam todos os dias. É muito interessante isso. Então, nunca estamos sozinhos e somos parte deste universo. Mais do que isso, comandamos, fazemos parte de uma força de comando, onde todos comandam segundo a sua zona de influência. E que importante é que neste movimento de comando nos preocupemos com os outros. Nos preocupemos com o outro que também está comandando. E que não precisamos competir pelo comando, porque o comando do outro, um dia, quando chegarmos no mesmo ponto, terá o objetivo de melhorar a minha vida. E o meu comando terá o objetivo de melhorar a vida do outro. E todos juntos somos infinitos comandantes de um mesmo barco que juntos caminhamos por um caminho eterno. Lógico que existe um comandante maior. Este comandante maior é que nos coordena e quem nos criou e quem colocou todo este movimento para rodar. E precisamos entender este movimento. Precisamos respeitar este movimento, porque o respeito desse movimento nos faz tranquilos. Então, neste vídeo de transição, vamos trazer uma reflexão de tudo o que estudamos, pois fizemos um movimento cíclico de crescimento e agora vamos entrar num movimento de estudo do repouso. Precisamos entender, nesta sociedade onde o movimento rápido, intenso, onde as pessoas não têm mais a capacidade de se relacionarem, onde as pessoas não têm mais tempo para estarem juntas, nem com os frutos do seu amor, que são os seus filhos, as pessoas precisam entender a importância do repouso, a importância de colocar a mente para a introjeção, para a reflexão, para o movimento de pausa. Todos os dias precisamos ter um movimento de repouso. E o movimento de repouso não é só um movimento em que ficamos nos divertindo, porque o repouso que temos hoje muitas vezes nos causa muito mais cansaço do que o repouso de verdade. Este repouso, ele é um estado de realimentação de nossas almas, de recuperação do nosso corpo. O nosso corpo e a nossa mente, os nossos espíritos, as nossas almas, precisam se reconstituir para que este movimento de trabalho, de relacionamento, para que esse movimento de criação, para que esse movimento de caridade, para que esse movimento de transformação, para que esse movimento de aprendizado continue a acontecer com eficiência em nós e em nossa comunidade. Senão nós vamos nos desgastar tanto que depois não temos força para continuarmos esse trabalho. Esse que é um trabalho eterno e um trabalho cíclico. Então o repouso ele é necessário. Ele não é só necessário, ele faz parte do processo. Né? Sem ele, não há ciclo. Todo ciclo ele tem um movimento ascendente e depois ele tem um movimento descendente. E depois partimos do mesmo ponto. Então, este ciclo é uma onda. E nessa onda, toda onda tem um lado de baixo. Todo mundo sente que alguns dias estão mais animados, estão mais conversadores, e nos outros dias estão mais reflexivos e quietos. O grande problema é que estamos tão exaustos, tão cansados, nos movimentamos tanto, queremos fazer tudo muitas vezes por um progresso material. Não entendemos a importância que estudamos em todos estes ciclos. E aí sentimos um cansaço depressivo. Quando estamos cansados, sentimos falta de motivação, sentimos falta de ânimo, sentimos como se o amanhã fosse, vai começar tudo de novo, eu não aguento mais. E isso não é descanso. O descanso, ele vem de ânimo, ele vem de alegria, ele vem de motivação e felicidade do tipo, nossa,
Hoje eu completei muitas coisas boas. Eu estou cansado, mas muito progresso eu trouxe. Muitas vezes não é um progresso da matéria, por isso estamos enfrentando muitas dificuldades. Estamos desempregados, estamos com dificuldades financeiras, estamos com problemas, mas estamos crescendo, estamos nos modificando. A humanidade está encontrando soluções magníficas para este momento e somos parte disso. Podemos olhar essas transformações, podemos nos congregar a elas, podemos fazer parte desse movimento de mudança. E para isso precisamos ter motivação, ânimo e energia. Então agora treinaremos o como repousar o corpo para fortalecer este movimento de renovação. Para entrar a energia dentro de nós, e que é a energia do amor que estudamos, e nos alimentarmos dela também. Falamos tanto de doar, de transformar essa energia que nós temos acesso e que movimentamos elas para criar, movimentamos ela para fazer bem ao próximo, movimentamos elas para fazer bem ao ambiente, mas precisamos também movimentá-la agora para nos encher de ânimo. Precisamos nos alimentar desse amor. Precisamos fazer com que esse amor penetre em nós e nós podemos ficarmos com toda essa energia dentro de nós, para daí começarmos um novo ciclo de transformação. Começando pela transformação de nós mesmos, correndo pelo entendimento do ambiente, pela qualificação dessa energia que agora está dentro de nós e para o movimento de auxílio. Sem isso, nenhum ciclo pode ser feito. Sem isso, nenhum trabalho pode ser feito. Sem isso, quando chegaremos ao próximo, chegaremos adoecidos e fracos. E aí, mesmo querendo ajudar, não conseguiremos. Não conseguiremos entregar para ele o melhor de nós, pois estaremos caquéticos, fracos, e não teremos essa energia dentro de nós. Então, este movimento de entender o que é o descanso, como descansar, como fazer se encher dessa energia, como cuidar dela dentro de você, para que não desperdicemos essa energia de forma inadequada, em atividades ou funções de forma inadequada. Que passemos a entender que muito dos movimentos que temos de prazer aqui na Terra não são movimentos de descanso. Tá? Então, como vamos numa festa, como vamos nos divertir com os nossos amigos, quando vamos assistir um vídeo à noite, uma televisão, um seriado, quando estamos muitas vezes nos relacionando com os nossos amigos, muitas vezes isso não é o descanso. Não significa que não devemos fazer, aliás, devemos fazer todas essas atividades com qualidade, mas essas atividades fazem parte do trabalho. Fazem parte deste movimento de trabalho, que o trabalho nada mais é do que o relacionamento. Precisamos entender que o repouso é uma outra coisa. O repouso é um momento onde nos fechamos intimamente para nos conectar com a fonte maior dessas energias. E é isso que iremos estudar. Como repousar. E entender que a maior parte das vezes que estamos achando que estamos repousando, não estamos repousando. E aí, quando vamos no outro dia trabalhar e nos relacionarmos com o ambiente de trabalho, vimos que estamos mais cansados ainda do que quando entramos no repouso, porque não estamos repousando. Então vamos aprender a fazer isso. Vamos aprender que o relacionamento, mesmo nos momentos de diversão, são momentos de trabalho e que o repouso é uma outra questão. E o repouso tem uma importância maravilhosa, porque quando nos enchemos de energia, podemos qualificar o relacionamento com todas as outras pessoas de uma forma muito diferente, tanto no trabalho, quanto na intimidade, quanto na comunidade, quanto nas festas, nos esportes, em todas as regiões onde estamos gastando a energia. Muito bem. Boas reflexões a todos. Vamos esperar o novo ciclo e temos uma nova live no domingo, tá? Uma live mais filosófica dessa vez. Esperamos todos para esse movimento de entendimento dentro da filosofia. Será no domingo, às 10 horas da manhã novamente. Esperamos todos. Um grande beijo e boas reflexões.